Aí sim, agora, nessa aula aqui, nós vamos começar a desenvolver a parte da nossa tabela, ok? Da nossa tabelinha, tá? Nós já desenvolvemos a parte aqui do index, pelo menos essa tabela. Lógico, ela não tem estilo nenhum, por isso não está aparecendo as colunas lá, está aparecendo meio que bagunçado, tá, gente? Mas agora a gente vai começar a desenvolver a nossa parte da tabela, do nosso banco de dados, tá? Então a gente vai desenvolver, vai criar um banco de dados biblioteca e dentro dele nós vamos criar a nossa tabela, tá? Então, bem simples de fazer, vai no Champ, onde tem MySQL aqui, ó, clica aqui em admin, tá? Ele já vai e vai abrir o PHP MyAdmin para nós. Vale ressaltar, pessoal, de novo, aquele detalhe. O pessoal confunde nome de banco de dados com nome de tabela. Tentem diferenciar isso o máximo que vocês puderem, tá bom? Então tenta o máximo fazer isso, diferenciar isso, tá bom? Então aqui nós temos uma coluna no PHP MyAdmin, abriu, ó. Nós temos aqui uma coluna que são os bancos de dados que eu tenho dentro do PHP MyAdmin, e este lado da direita é onde eu consigo fazer algumas administrações, onde eu consigo fazer algumas configurações do banco de dados, tipo exportar, importar uma tabela, né? Contas, root, por exemplo, se eu clico em contas aqui, o root está aqui, ó. Tá? Aquela conta root padrão nossa do PHP está aqui dentro, tá bom? Vamos voltar para a base de dados e aqui, ó, quando você clica nessa aqui, a base de dados, você pode criar a sua base de dados aqui. Então a gente vai criar aqui, ó, a base de dados biblioteca, tá bom? Vou dar um criar. E aí sim, selecionando a base de dados biblioteca aqui, gente, agora, eu posso vir aqui e criar a nossa tabela livros, tá bom? Então a primeira telinha é essa. Aí ele pede o número de colunas. Então, vamos lá. Número de colunas. ID 1, título 2, ISBN 3, descrição 4, autor 5, editora 6, edição 7, valor 8. Então, nós temos 8 campos principais. Tá bom? Então, a gente coloca 8 e a gente cria aqui os campos. A princípio, ele vai vir tudo em branco. E agora sim, a gente vai criar esses campos aí. Tá bom? Então, o que a gente vai colocar aqui? ID. Tá? Aqui a gente pode colocar um tamanho não, vou colocar tamanho 5. E aqui, gente, nós temos aqui o índice e temos autoincremento aqui na parte, tá? Para rolar a tela, você tem que ir um pouquinho para baixo para você poder rolar essas colunas, para você poder ver aqui que aqui existe o autoincremento aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ou também você pode fazer assim, que fica até melhor para você trabalhar, tá? A hora que você quiser voltar, você volta aqui, ó. A hora que você quiser recolher, você recolhe aqui a tabela, a coluninha. Então, ID, autoincremento. Quando você coloca autoincremento, automaticamente ele já entende que é uma chave primária, então não precisa me preocupar com isso. Tá bom? Agora a gente vai para cá, para título, tá? Aqui nós vamos colocar varchar aqui de 30, como a gente fez lá, né? Como a gente definiu lá, tá bom? ISBN de 20, tá? Descrição, e a gente vai colocar um texto. Então, tá ali. Aí a gente vai colocar aqui ISBN, que é um número que você tem no livro, tá bom? Que é um livro padrão. Varchar aqui a gente colocou 20, correto? A gente colocou 20 lá. A descrição vai ser text, tá bom? Não precisa pôr tamanho aqui. O próximo campo que a gente tem é autor, tá? Então vamos lá. A gente vai colocar autor aqui, tá bom? Para varchar aqui, o autor a gente está com 30, editora 40. Autor 30, tá? Aqui editora de tamanho de varchar também 40, ok. Edição
varchar de 2 e valor decimal, tá? Então aqui a gente vai colocar a edição, a gente vai colocar varchar de tamanho 2 aqui, tá bom? E aqui a gente vai colocar agora o valor do livro, tá? Então o valor a gente cria ele como sendo decimal de 10,2, tá? Quer dizer o quê? Então vamos lá, gente. Vamos dar uma revisada aqui. Então o ID vai ser inteiro, chave e autoincremento, tá? O que quer dizer isso? Eu vou cadastrar o título, a ISBN, a descrição, o autor, a editora, a edição e o valor, e ele vai colocando os IDs para mim, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quantos forem os registros que nós tivermos no banco de dados, tá bom? Campo varchar aceita qualquer caractere, o título pode ter, o ISBN, apesar de ser número, a gente cria como varchar, nós não vamos fazer cálculo, então a regra para um banco de dados é a seguinte regra: campos que não se fazem cálculos, varchar, tá? Aqui, ó, descrição, ó, eu errei aqui, vamos tirar aqui, descrição, text um campo maior, tá bom, do que varchar, um campo que tem mais caracteres, você pode pôr um texto maior, como é a descrição aqui, tá bom? Beleza, gente? Então, aqui, os outros campos são a mesma coisa, o decimal aqui, 10 números inteiros, vírgula 2 decimais, tá bom? Então a gente guarda aqui agora. Ele vai processar lá e está pronto o nosso banco de dados e a nossa tabela. Ok, gente? Daqui a pouco a gente volta para a próxima aula.